Olá, eu sou a Bruna, plantonista de Biologia. Nesse vídeo, eu vou tirar uma dúvida referente à questão número 7 da lista 7 e 8 do professor Chesterton. Esse enunciado, ele fala a respeito de uma cadeia alimentar que envolve algas, ouriços do mar e uma lontra marinha. A lontra é a predadora dos ouriços, e os ouriços se alimentam das algas marinhas. Os pesquisadores fizeram um estudo por 25 anos, observando a densidade populacional desses indivíduos. Eles colocaram os resultados em dois gráficos, o gráfico dos ouriços do mar e o gráfico das algas marinhas. Segundo os pesquisadores, as variações observadas nos gráficos são justificadas pela alteração do número de lontras marinhas na região estudada. Aqui embaixo, eu representei a cadeia alimentar para ficar mais fácil da gente visualizar. Quando a gente olha para o primeiro gráfico, que é o dos ouriços do mar, a gente percebe que aqui, logo após 1985, você tem uma pequena quantidade de ouriços do mar. Como os ouriços se alimentam das algas, uma baixa densidade de ouriços faz com que o número de algas aumente, ou seja, se você não tem o predador, que no caso os ouriços são os consumidores primários, o número de produtores vai aumentar, que é o que a gente vê aqui nesse gráfico das algas marinhas. O que a gente pode pensar em relação a isso? Por que a quantidade de ouriços do mar está tão pequena? Provavelmente, o número de ouriços do mar está baixo por conta de um grande número de lontras, porque as lontras se alimentam dos ouriços. Se você tem uma baixa densidade de ouriço, significa que você tem uma grande quantidade de lontras. Nisso, a gente já consegue excluir alguns gráficos, mas vamos continuar. Passado um tempo, você tem um aumento no número de ouriços e, consequentemente, a redução na quantidade de algas. O que gerou o aumento na quantidade de ouriços do mar? Muito provavelmente foi um declínio na população das lontras, já que as lontras são as predadoras do ouriço. O gráfico que mostra para mim que no começo eu tenho uma grande quantidade de lontras e depois o número de lontras cai é o gráfico D. A resposta correta é a resposta D. Os outros gráficos mostra os ouriços, mostra as lontras começando com declínio, como o A e o B. E não faz sentido você começar o gráfico tendo uma baixa no número de lontras. E somente depois de 1985 que você tem um aumento? Não. Aqui, entre 1985 e 1989, você já tem que ter um número de lontras elevado, porque o número de ouriços já está baixo, ok? Então, com isso, a gente já poderia excluir tanto o gráfico A quanto o gráfico B. O gráfico A e o gráfico E também. O gráfico C, ele mostra que você tem um aumento no número de lontras, logo depois uma queda e um aumento de novo. Considerando que no final o número de ouriços do mar está elevado, não faz sentido o gráfico C, então não faz sentido você ter um aumento no número de lontras e o número de ouriços fica alto também. Então, o único gráfico possível para demonstrar essa situação é o gráfico D. Espero que tenha ajudado e até a próxima.